conexão com as cartas do baralho cigano para além da palavra-chave. Essa semana a gente falou, demos um outro passo, né, no nosso processo de expansão das nossas leituras de baralho cigano. A gente deu um próximo passo nesse processo, falamos a respeito de palavra-chave, de interpretação, falamos a respeito de conduta de atendimento, o que é opinião, o que é ciência, o que é lei, o que pode, o que não pode. E hoje eu vim falar um pouco a respeito desse processo de conexão que a gente tem que ter com o baralho a partir do nosso conhecimento, né? Então, assim, não adianta a gente receber as informações, a gente precisa digeri-las. E a digestão das informações acontece não só por deixar a poeira baixar, né? A gente, claro, deixa a poeira baixar, mas é necessário que a gente reflita sobre aquilo que a gente ouviu, entende? É necessário que a gente pense sobre aquilo. Então, para não deixar essa explicação muito abstrata, eu trouxe aqui um exercício para a gente fazer aqui ao vivo, porque quem sabe faz ao vivo. Vamos fazer um exercício com o baralho cigano. Oi, Eira, boa tarde. Oi, Dani, seja bem-vinda, boa tarde. Justamente para a gente fixar e entender melhor sobre o que se trata, né? Mais uma vez, eu não demonizo a palavra-chave. A palavra-chave, ela é o resumo de uma ideia. A única ressalva que eu faço é que a palavra-chave ela não é suficiente para que a gente estruture uma leitura personalizada, profunda, para o nosso consulente, né? Muito menos profissional. Geralmente, leituras com palavra-chave acabam ficando genéricas, muito rasas, superficiais, sabe? Então, não dá aquele brilhinho no olho da gente e da pessoa que a gente está atendendo. Não só por uma questão de que a gente precisa impressionar, mas aquilo precisa tocar a pessoa de alguma maneira. Afinal de contas, a gente está trabalhando com aconselhamento, né? Então, hoje eu separei aqui algumas cartas para a gente conversar um pouquinho sobre elas, fazer essa comparação para fixar esse conteúdo que a gente comentou. Na live que eu falei sobre palavras-chave, eu comentei a respeito de uma palavra em específico que a gente vê com bastante frequência nos livretos, nas literaturas mesmo sobre baralho cigano, que é a palavra estabilidade. Quem está aqui na live vai poder fazer o exercício aqui comigo, né? Mas quando eu falo de estabilidade, quais são as cartas que vêm na sua mente? Pode colocar aqui nos comentários que eu quero saber. A gente tem mais de uma e quem estava na aula dessa semana aí assistiu, sabe de quem que eu tô falando. Por isso que hoje eu trouxe para a gente dar uma papeada. Quando a gente fala sobre estabilidade no baralho cigano, quais são as cartas que te passam, né? Ou quais são as cartas que têm essa característica? Oi, Raquel, boa noite. Hum, Deixa eu pôr aqui do outro lado a minha aguinha. Tadinha da Hello Kitty hidratada, gente. Preciso voltar com ela. Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Então vamos lá. Estabilidade. A gente pode. Axé, João. Que Pombagira abençoe a nossa vida com dinheiro e com aquilo que o dinheiro não é capaz de comprar. A palavra estabilidade a gente pode encontrar em algumas cartas do baralho cigano. Eu selecionei aqui as três que são mais conhecidas para a gente fazer esse comparativo, tá bom? A carta da casa, a carta da árvore. Aqui eu trouxe propositalmente três baralhos diferentes. E a carta da âncora. É claro, aqui tá aparecendo mais o timão, né? Mas deixa eu aproximar aqui. Pronto, a âncora. A âncora. Não, é aula. Então, vamos lá. Quando a gente fala de estabilidade, né? Essas três cartas, esses três símbolos passam pela nossa cabeça, né? Então, vamos revisitar. Os símbolos, eles são geralmente objetos, animais, enfim, coisas que existem na realidade que são selecionados para representar aquilo que existe, tá bom?
Então, o que que acontece? É, Vamos começar. Quando a gente fala de estabilidade, nenhuma dessas três cartas está equivocado, assim, entendeu? Falar que estabilidade tem a ver com aquela carta. Só que o tipo de estabilidade que cada uma delas oferece é diferente. Eu vou dar uma pincelada sobre elas, tá? E aí a gente aprofunda isso melhor lá dentro do curso, que vai abrir as inscrições na semana que vem, tá? A carta da casa. Vamos pensar um pouco sobre ela primeiro. O que é uma casa? Uma vez que a Dani colocou, o perigo da palavra-chave é que existe diferença entre elas, perfeito. Então, a gente falou nas outras aulas, né, que ser cartomante, a gente precisa pensar, né? Pensar, raciocinar. Interpretar faz parte desse processo, não é só entender, né? A gente precisa pensar sobre isso, refletir, questionar. Então, vamos interpretar o que, que é a casa. A casa, ela é um objeto, né? Ela é uma coisa que existe, certo? Ela é um imóvel, o que já diz muito, né? Então, justamente por isso que ela é estável, porque ela não se mexe. Ela é um imóvel, é um espaço onde pessoas moram, certo? Onde pessoas moram. E por que que pessoas moram em casa? Para fugir da instabilidade do tempo, do clima, certo? Então, se chove, se faz sol demais, se tá frio, se tá calor demais. A casa, ela é justamente esse lugar onde a gente consegue se proteger. E é claro, aí depois a gente foi se construindo aí, né? E a casa tem aí a nossa intimidade, tem o nosso jeitinho e todas as outras coisas. Então, quando a gente está falando de uma estabilidade casa, a gente precisa olhar, tudo bem, a casa ela representa essa questão, né? Essa evolução do homem como um indivíduo ali de um grupo, né? Que está prezando pela sua proteção, certo? Preservando aquilo que lhe pertence. Interessante. E como funciona uma casa? Porque tudo bem, ela é um objeto, mas o que que acontece? A casa, essencialmente, né, ela é um espaço onde cabe uma pessoa ou mais para conviver ali. E ela é dividida em cômodos, né, que cada cômodo vai ter ali um tipo de função. Então, no quarto a gente dorme, na sala a gente recebe visitas, acaba ficando um tempo. Na cozinha a gente faz comida, tem um pouco da higiene ali também, né? Lava a louça e tal. No banheiro, a gente tem os nossos rituais de higiene. No quintal, geralmente ele fica ali aberto para lazer. Às vezes, algumas pessoas têm ali um espacinho ou até mesmo uma sala, que é um escritório para poder estudar. Então, a gente tem essa parte ali muito bem organizadinha, muito bem colocadinha. Perfeito. E como é que a gente convive dentro de uma casa? Para cuidar da casa, né? Como é que esse objeto casa funciona? Ele funciona sozinho? Se a gente deixar a casa lá, ela fica limpa sozinha? Ela fica organizada sozinha? Ela vive sozinha? Não vive. Então a casa, ela só funciona e ela só consegue manter a integridade física dela em dia se ela for cuidada. E é cuidada uma vez por ano? É cuidada uma vez a cada 6 meses? Não. Ela é diariamente cuidada, diariamente zelada. Então a gente tem um processo de manutenção na casa. Então, depois de tudo isso, a gente pode pensar, bom, a estabilidade da casa, ela é uma estabilidade que fala a respeito de questões materiais, provavelmente, porque comprar ou alugar um imóvel hoje em dia é uma vitória na vida da gente, né? A gente que é pobre, entendeu? A gente que é pobre é uma vitória, né? Ter um teto ali pra gente poder repousar embaixo.
Então, ela tem essa estrutura material muito bem colocada, mas ela tem uma estabilidade que precisa também de uma certa atenção diária ou minimamente periódica, né? Então precisa ter uma frequência de cuidados para que ela se mantenha, certo? O que vocês acham sobre a estabilidade da casa? Tem alguma coisa para acrescentar? Que aqui, é claro, a ideia é ir dando uma puxadinha, né? É ir dando uma puxadinha. Ai, ai, eu dou risada. Depois da casa, a gente tem a árvore, né? Que é uma carta também que é vista como estabilidade. E a árvore, das três que a gente vai conversar hoje, ela tem uma característica muito interessante, né? A casa, a árvore e a âncora, elas têm a estabilidade como uma palavra-chave em comum, mas a árvore é o único ser vivo que faz parte dessa tríade aqui. A Dani levantou a mão. A nossa mulher árvore, né? Dani é minha aluna. E o que ela tirou de carta da casa para ela não tá escrito, viu, Brasil? Não tá escrito. Porque antes da gente começar a trocar leituras, né, entre os alunos, elas tiram para elas mesmas, né? Então, o que saiu de carta da árvore para essa mulher não tá escrito, viu? Olha, a estabilidade da carta da árvore é uma estabilidade diferente, né? Então, vamos pensar. O que é uma árvore? A árvore, ela não é um objeto, ela é um ser vivo. Ela é uma planta, tá na família das plantas, tá aí na natureza, né? Ela é um ser vivo. Só que diferente daquela plantinha que a gente tem lá no vasinho da nossa casa, que precisa ser regada, né, que depende da gente de uma certa forma, a árvore ela tem um ciclo de vida muito independente. Porque quando ela já está numa fase adulta, em que as raízes delas atingem ali lençóis freáticos, enfim, ela cria ali um processo todo de autonomia para ela se alimentar e para ela se hidratar, né? Então ela tira a água do solo, água da chuva quando vem, e ela se alimenta através da luz do sol, né? Que é a fotossíntese. E isso todas as plantas fazem, mas a árvore, ela tem uma resistência muito maior, né? E aí, o que, que acontece com a árvore? A gente já entendeu que ela é um ser vivo e que ela tem essa característica da independência muito forte. Só que, assim, a árvore, ela é antiga, né? A gente não vê uma árvore aí que tem 2 meses. Acho que nem dá tempo ainda de formar uma árvore em 2 meses, né? Então, a árvore, ela é antiga, ela tem ali toda uma bagagem, né? Se ela é tão antiga, significa que assim, ela tem pelo menos alguns anos de vida, certo? E ela é um ser vivo, certo? E ela fica no lado externo da vida, né? A gente não coloca uma árvore dentro da nossa casa. Ela vive a vida do jeito que ela é. Diferente da casa que protege as pessoas, né? Das intempéries do tempo, das questões ali que podem acontecer com o clima. A árvore está lá, exposta. E por estar exposta ao tempo, a árvore ela tem uma forma muito inteligente de lidar com essa mudança climática. A gente pode usar como exemplo as estações do ano. Então, por exemplo, no outono, é comum que a gente veja a árvore dando uma murchadinha, né? Ela vai ficando amarelinha, laranja, algumas folhas vão caindo.
Quando chega o inverno, a árvore fica xoxa, ali algumas até perdem as folhinhas, né? Aí ela fica ali pelada, você acha que ela morreu. Aí começa a chegar a primavera, principalmente nos lugares que tem neve, né? A gente vê ali o gelinho derretendo, pingando. Aí você vai vendo uns brotinhos de folha de novo, uns brotinhos de flor. E aí ela chega no ápice da primavera e no verão ela tá ali babadeira, pleníssima a todo vapor. Então, levando em conta essas características, porque a árvore tem outras tantas, né, que a gente poderia falar aqui. Mas no que diz respeito à estabilidade, a gente está falando de uma estabilidade que ela não é uma estabilidade de confronto. Ela é uma estabilidade de você não arredar o pé dali, isso é óbvio, né? Mas ela tem uma característica muito legal de se adaptar ao ambiente e às condições para se preservar. Então, enquanto a carta da casa ela tem uma estabilidade que preserva, né, que isola, vamos dizer assim, né, que guarda, a árvore ela acompanha o ritmo e o ciclo das coisas, fazendo pequenos ajustes nela mesma para que ela se mantenha firme de pé e viva. Então, quando a gente é criança, é muito comum que falem a respeito de árvores. Eu lembro muito do baobá, por exemplo, de quando a gente vai em museus, coisas assim, para dar uma olhada no ciclo ali da árvore e tal, de ver ali aqueles anéisinhos que ficam nos troncos, né, na parte de dentro, que ali, é os anos que a árvore estava viva, tem aquelas árvores gigantes, centenárias e tal. Então imagina uma árvore ser centenária, gente, é mais velha que um ser humano na Terra. Então, quanta coisa aquela árvore já não fez, já não passou, né? Então, essa estabilidade da árvore é uma estabilidade de resistência, sim, mas não de confronto, de pequenos ajustes para se manter firme. Tá dando para entender? Tá fazendo sentido para vocês? Quando a gente olha para a âncora, que é a nossa queridinha, a gente fala de uma estabilidade, como a Dani colocou aqui, a gente está falando de uma estabilidade temporária. Temporária. A âncora, ela é uma ferramenta, vamos dizer assim, muito utilizada nos navios. Inclusive, a turma da expansão vem aí, semana que vem as inscrições abrem. Caso você esteja gostando da aula, se inscreve lá no grupo VIP para ficar por dentro das informações de forma privilegiada, ter o acesso privilegiado também, um dos primeiros acessos à turma, descontos e outras coisinhas que o grupo VIP vai receber, porque é a turma dos interessados, né? Então a turma da expansão vem aí, entra lá no grupo VIP, o link está na minha bio, tá? Então, a âncora ela é o quê? Ela é esse acessório do navio utilizada para dar estabilidade para a embarcação. Essa parte todo mundo entendeu. Perfeito. Ela é um objeto, tanto quanto a casa, né? Menor que a casa. Não é tão extensa nem complexo assim, desse jeito que nem a casa. Mas é um objeto de ferro, né? Ela não é um ser vivo. E o fato da âncora ela servir para trazer estabilidade para o navio diz muito. Porque o navio, às vezes, em alto mar, ou quando ele chega em algum porto, ou no momento que ele está passando por alguma tempestade ou uma maré muito braba, ele vai jogar a âncora para não ser prejudicado. Quando o sufoco passar ou quando ele precisar sair daquele porto, ele vai subir a âncora e vai seguir a vida dele. Então, a gente está falando de uma estabilidade temporária, a gente está falando sobre um ponto de apoio.
que não é fixo. Ou, quando é fixo, como a Dani colocou brilhantemente aqui, que é minha aluna, é claro, maravilhosa, é fixo por um tempo. Então, a gente tem aqui 3 estabilidades. A palavra estabilidade está presente na carta da casa, na carta da árvore e na carta da âncora. Mas, como essa estabilidade acontece, é o que faz toda a diferença. Então, vamos lá. Por quê? Porque na hora que a gente estiver fazendo uma leitura, o tipo de estabilidade num conselho, vamos supor. Então, um conselho para o nosso dia. Dependendo da carta que sair, são coisas diferentes. Talvez a estabilidade da casa, aparecendo como um conselho, fala: ai, minha filha, se preserva um pouco mais, né? Não é para você sair do trabalho agora, não é para você terminar seu relacionamento agora, né? Mas precisa se cuidar um pouco. Porque a casa, além dessa parte material, ela tem uma parte muito humana de convivência. Eu falei isso quando a gente estava conversando sobre a casa. Ela tem uma parte muito grande de convivência. Então, ela tem muito do humano, ela tem também muito das relações interpessoais que acontecem ali no nosso íntimo. Então, é do tipo, aguenta aí, entendeu? E vai se cuidando também, te preserva, mana, sabe? Bota a cabeça no lugar também um pouco, entendeu? Continua ali, não sai dali não. A árvore, ela talvez já pedisse alguns ajustes. Então, sabe aquela frase, se você está em Roma, precisa agir como os romanos? Talvez a árvore trouxesse um pouco disso. A necessidade da pessoa não fazer uma reforma íntima, não. Mas podar, olha aí, né? Mas podar algumas atitudes, alguns comportamentos, pelo menos momentaneamente, até o inverno passar, sabe? E a estabilidade da âncora, ela pode falar tanto da pessoa segurar o tchan, porque o negócio vai ficar louco, mas ela também pode falar a respeito da busca de algum recurso que consiga ajudá-la a passar por esse período de dificuldade. Pode ser uma coisa ou alguém também, que consiga trazer um pouco, pelo menos durante um tempo, enquanto a situação está mais crítica, né? Então, por exemplo, se a gente está falando sobre a área profissional, pode ser um freelancer, alguma coisa nesse sentido, que vai resolver o BO ali na hora e depois, ó, tchau. Não precisa registrar outra pessoa, mas talvez trazer alguém ali para colocar uns panos quentes aí na situação. Entende? Então a gente está falando de estabilidade. E aqui, é claro, né? Eu virei para a parte do conselho, para que fique um pouco mais prático, tá? Mas quando ela vai definir, quando essas cartas definem uma situação, a gente entende as características que essa situação tem. Então, mais uma vez, a palavra-chave ela não é nossa inimiga. Ela só não é o suficiente para a gente realizar uma boa leitura. É por isso que as pessoas, e eu fiz essa aula justamente para isso, para mostrar para vocês que baralho cigano não é prático, rápido e objetivo. Ele é um baralho simbólico, como todos os outros oráculos, né? Ele tem símbolos, então, objetos, animais, pessoas que fazem parte ali da sociedade, do cotidiano, que representavam uma época específica e um lugar específico, que foi onde o baralho cigano nasceu, que dentro do jogo vão representar fatos do dia a dia, vão descrever pessoas, emoções, sentimentos e outras coisas, tá? Mas o fato de ele ter um único símbolo, diferente do tarô, por exemplo, que tem vários símbolos, né?
A carta do mago mesmo, por exemplo, a gente tem aquele símbolo do infinito, né? A lemniscata, ele tá com uma posição das mãos, ele tem roupas que querem dizer coisas, né? Então ele tem muitos mini símbolos ali, eles têm muitos simbolozinhos. O baralho cigano tem um símbolo só. Não significa que ele seja menor, só significa que o caminho para a gente poder fazer uma leitura de baralho cigano é diferente. Então não tem um baralho que consegue ser mais detalhado do que o outro. Existe o profissional que não tem expertise o suficiente para ler ou um ou outro, ou os dois, né? Que no caso acontece na maioria das vezes. A diferença é que aqui a gente precisa parar para pensar como é que a casa se relaciona dentro desse contexto. E a gente tem uma facilidade, sim, por que não? De aprender o baralho cigano, porque são símbolos muito mais modernos, né? O tarô data de 1500, de mil e sabe-se lá Deus quantas bolinhas, que eu já esqueci. Minha professora de tarô, me perdoe. Mas o baralho cigano é de 1800 e Guaraná com rolha. Então ele está muito mais próximo da gente. Embora eu já tenha falado para vocês que o baralho cigano ele tem alguns símbolos que já caíram em desuso, né? Como a carta da carta, por exemplo, a gente não vê muitas cartas hoje em dia sendo enviadas e geralmente não são com a mesma finalidade que eram antigamente, né? O cavaleiro, por exemplo, a gente também não vê um cavaleiro andando por aí e quando vê não é nesse mesmo intuito do que era antes. Até o livro, ele ainda existe, mas a gente está ainda nesse processo de transição do físico para o digital, né? Então, assim, a gente tem uma facilidade maior com o baralho cigano? Tem. Ele é um único símbolo, ele tem símbolos mais modernos, então a gente tem um acesso melhor a ele. É muito fácil a gente identificar o baralho cigano na nossa vida, porque a nossa realidade está muito próxima da realidade que o baralho está mostrando, porque ele é o registro de objetos, de símbolos da época que ele foi criado. Então, ele tem sim a sua acessibilidade, ele tem as suas facilidades, mas ele não é um oráculo raso, ele não é um oráculo objetivo. E com essa aula eu quis mostrar justamente isso para vocês. O poder que a palavra-chave tem e o que ela não tem de poder. E também o quanto que o baralho cigano ele consegue trazer de detalhes. E isso aqui é só o começo, tá? Na semana que vem eu já preparei alguns exercícios para a gente trazer mais detalhes ainda do baralho cigano. Então, o fato dele ser um baralho simbólico significa que a casa ela vai ser sempre a casa. Algumas interpretações vão variar de cultura para cultura, mas ela sempre vai ter uma função, ela sempre vai ter uma característica, ela sempre vai ter uma construção. E em cima disso a gente consegue criar, a gente consegue acrescentar a nossa intuição, que como a gente já viu nas aulas passadas, intuição são ideias geradas pelos conhecimentos que a gente já tem e as experiências que a gente já passou. Negócio de espírito é outra história. Não tem a ver com cartomancia, mas para quem quiser misturar, pode, tá? Mas não é isso que eu vou ensinar e não é sobre isso que se trata o baralho cigano. Certo? E aí, gente, o que vocês acharam da aula de hoje? Gostaram? Fez sentido para vocês? Abriu um pouco do olhar de vocês para o baralho cigano? Eu falo isso porque antes da gente começar, vão colocando nos comentários para mim, tá? É muito bom saber. Eu falo isso porque antes de começar, eu fiz um vídeo de divulgação das lives justamente com esses mitos, né? Então, o povo fala muito, o baralho cigano é o baralho fofoqueiro. Assim, eu entendo o que as pessoas querem dizer e também sei quando as pessoas estão querendo tirar uma com baralho cigano, né? Todo oráculo ele é fofoqueiro, né? Porque a gente já falou sobre ontem, né? Ontem, na aula de ontem, a gente falou a respeito dessa questão da adivinhação e tal. Então, em teoria, todo oráculo é fofoqueiro, porque ele vai revelar aquilo que está oculto. Então, em tese, todos eles são fofoqueirinhos. Mas as pessoas têm muito essa questão de o baralho cigano ele não consegue ser profundo, então não dá para fazer leitura sobre autoconhecimento com ele. Não dá para fazer leituras por metáforas e tal.
o que é uma falta de conhecimento do baralho cigano, uma falta de conhecimento do que é figura de linguagem e metáfora, é uma falta de conhecimento, é uma ignorância total, né? Porque metáfora, o oráculo ele trabalha na base da metáfora, né? A gente já conversou sobre isso. Tudo o que é do meio oracular é uma metáfora. Então ele consegue sim trazer bastante detalhe. Ele consegue sim trabalhar muito bem nas leituras de autoconhecimento, para além, né, das adivinhações, das previsões aí, se ele volta, se ele gosta de mim, o que ele está pensando, que também são perguntas super genuínas, tá? Cartomancia tá aí para isso também. A gente não precisa demonizar uma coisa para seguir um outro caminho. Ambos os caminhos podem existir. A gente pode seguir ambos nesse caso, porque uma coisa não anula a outra e tá tudo certo. O oráculo ele vai revelar aquilo que está debaixo dos panos, ele vai fazer previsões sempre. Sempre, sempre, sempre. E independente do oráculo, você pode acessar as mesmas informações. Isso diz respeito ao tanto de conhecimento que você tem, que é a informação e o tempo que você investiu na prática, na observação e na interpretação do seu oráculo. E interpretar não é entender. Interpretar é saber juntar uma coisa com a outra. É saber construir ideias, é saber passar respostas, transmitir respostas, é saber refletir e até questionar por que apareceu a estabilidade da casa e não a da âncora. Isso tudo significa ler um oráculo. Mas isso poucas pessoas falam, né? É por isso que cursos, eu, por exemplo, eu sou a pessoa dos cursos. É por isso que cursos de boa qualidade, é claro, assim como o meu, que vai abrir as inscrições semana que vem, link na bio, para você entrar no grupo VIP e ficar por dentro de tudo. É por isso que os cursos eles são legais, porque a gente tem a parte teórica, mas a gente tem essas trocas práticas, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, essas aulas gratuitas, elas são justamente para isso. Primeiro, para aumentar o seu conhecimento, o seu repertório sobre esse oráculo. Desmistificar aí muitas dessas inverdades sobre o baralho cigano. Segundo, ver se o nosso santo bate. Porque não adianta nada, né? Nosso santo ele precisa bater, porque você vai lidar comigo durante alguns meses dentro do curso, tá? Então você tem que ver se você gosta, né? Se faz sentido para você. E terceiro, porque é uma maneira de você ver se a minha forma de pensar, a minha linha de raciocínio e as coisas que eu tenho para te ensinar realmente estão para a sua fase nesse momento. Então, eu não sou contra o livro e também não sou contra o curso. Eu acho que os dois, eles são essenciais para a gente. A leitura e também a troca com outros profissionais. Porque a gente sempre vai expandir o nosso olhar. E eu falo isso por experiência própria, tá? Começo do ano, comprei cursos novos de baralho. Desculpa, comprei cursos novos de baralho cigano, inclusive. Estou terminando um que eu comecei no ano passado. E assim a gente vai indo. Fora cursos de outros oráculos que eu já trabalho também e outras coisas. Então, o cartomante ele não para de estudar nunca. Nunca, nunca, nunca. E a gente tem sempre o que aprender com o outro. Porque o outro vai ensinar a teoria e as coisas que ele já viveu. O conhecimento que ele já conseguiu construir dentro da mesa de jogo. Sabe, quando a gente quando a gente faz aula de pedagogia, o povo fala, né, experiência de chão de sala, é isso. Porque a gente tem insights criativos ali a todo tempo. E é muito bom que a gente troque, porque isso amplia o olhar, amplia o oráculo. Então não ache que o curso ele é o diabo. Muito pelo contrário. Eles são ótimos, porque são humanos conversando com outros humanos, né? E é bom isso. Afinal de contas, a gente está aqui para atender pessoas, né? Então, é importante que a gente troque com outras pessoas. Voltou, Ieira? Deu certo? Tá tudo bem? Esse que é o importante. Então é isso, gente. A Dani colocou, embarquem nesse navio que o curso dessa mulher é maravilhoso. Obrigada, minha querida. Amanhã nós teremos uma live mais que especial.
Amanhã vocês vão ouvir outras pessoas no meu lugar, porque eu já falei demais e semana que vem eu volto para falar de novo. Amanhã eu chamei algumas. Ah, tá. Eu chamei algumas das minhas alunas para conversar com a gente sobre o baralho cigano, sobre a responsabilidade que é jogar baralho cigano. A responsabilidade também e a transformação que é contar com esse oráculo na nossa vida. Então eu contei um pouco sobre, passei conhecimentos para vocês, passei informações e vou trazer aqui provas sociais. Não só que o meu curso funciona, também, mas que o baralho cigano ele é um caminho de vida, ele é um caminho que muda vidas, ele é um caminho que contribui sim no nosso processo de melhora, de evolução, de conexão, não só com a espiritualidade, mas também com nós mesmos, tá? Então amanhã a gente vai conversar bastante com cartomantes que assim, ó, é a nata, tá? É a nata da cartomancia. Aguardem, porque vai ser maravilhoso. A gente vai começar nesse mesmo bate-horário, tá? Às 6 horas da tarde. Vamos até quando Deus quiser, tá? Porque tem bastante coisa pra gente conversar. Então, venham não só com o caderninho na mão, mas venham com disposição para rir, para chorar, para se emocionar, para se divertir. Eu tenho certeza que vai contribuir muito na jornada de vocês e vai tirar a teima de será que é esse o caminho que eu devo seguir? Então, um brinde aos recomeços aí. Um beijo para vocês, boa noite, até amanhã e axé.